Boa tarde a todos. O presidente se mostra quando a administração Trump chega numa cidade democrata engolfada em caos, a paz é restaurada, a lei e a ordem é mantida. Washington DC, Nova York, Seattle, Portland, Minneapolis, Kenosha. Todas as cidades administradas por democratas, todas cidades que experimentaram anarquia, violência e destruição nos últimos dias. O oposto de protesto pacífico. É a realidade enfrentada por cidades americanas no país. Não é hipotético, são pessoas reais, vidas reais que foram impactadas. O prefeito de Portland, Ted Wheeler, rejeitou a Polícia Federal numa carta irracional e surda. O prefeito deve ter pensado que colocou pontos políticos no quadro, mas no próximo dia um protestante foi morto nas ruas das cidades. Antes da administração Trump tomar ação em Kenosha, estava tudo em caos. Quase 1.000 tropas da Guarda Nacional e 200 pessoas do Departamento de Justiça foram implementadas por solicitação dos oficiais. O presidente se mostrou e a lei e ordem chegou. Nacionalmente, de acordo com o Departamento de Justiça, 300 foram presos e 302 foram indiciados nos protestos. Os democratas estão atrasados no jogo. Estamos atrás do pódio, realçando o problema por meses, enquanto o presidente está sempre querendo se mostrar, a incumbência dos democratas seguir em frente, convidar a polícia e ficar pronto, não tolerar anarquia, violência e destruição. O agitamento não é certo, devemos garantir as ruas. O presidente Trump vai visitar Kenosha, Wisconsin amanhã, o presidente vai se mostrar e agora eu vou responder perguntas. Ele vai para Kenosha amanhã, o presidente tem planos para se encontrar com a família de Jacob Blake. Atualmente os planos são se encontrar com a polícia, alguns proprietários de negócios para ajudar na pesquisa dos danos, mas teremos mais planos detalhados. Não está na agenda, não atualmente. Aqueles que são fora do alcance da Casa Branca, eles alcançaram a família do Jacob Blake, algo para ser desde que foi baleado e hospitalizado. Sobre o tweet do chefe da Casa Maior, detalhes sobre isso. Ele falou com o pastor, não diretamente com a família. O presidente, falando sobre o tiroteio de Jacob Blake, foi justificado ou não, ele não falou sobre isso, mas ele ia aprender mais sobre isso. Agora, depois de alguns dias, o presidente pensa sobre foi justificado ou não. A investigação ainda está em andamento, então eu falei com ele mais cedo, ele não quer colocar peso mais do que já foi colocado, mas ele vai ter à tarde um briefing. Ele não tem mais pensamentos, foi apropriado o uso da força, ele vai falar sobre os comentários do fim de semana. Está a investigação em andamento. O presidente condena as ações de Kyle Rittenhouse, que foi acusado de atirar alguns que protestavam. O presidente não vai, novamente, pesar sobre isso. Você pode perguntar a ele essa noite, mas no momento não temos o que dizer sobre isso. O presidente gosta de twittar que diz sobre o atirador Kyle Rittenhouse. Foi um bom exemplo do porquê eu decidi voltar para Trump. Ele pode nos ajudar a entender? Eu acho que perguntar sobre esse tweet em particular, ele quer trazer alguma atenção a alguns dos detalhes que não são bem conhecidos nesse caso, que o indivíduo foi atacado e que um dos indivíduos que chegaram na cena tinham armas. Então, havia detalhes que não foram publicados ou deveriam ser, mas referido a isso. Os seus apoiadores apareçam, fazem algo similar. O presidente não condena a violência em todas as formas. O diretor da Inteligência Nacional, sobre os briefings na Capitol Hill, o presidente disse que a informação que vazou estava errada. Se for o caso, como pode ser considerada informação sensível? O presidente estava se referindo ao briefing de 31 de julho. O presidente esclareceu e, mais claramente, o diretor Radcliffe dizer que os vazamentos por propósitos políticos não devem ser tolerados. Ele vai satisfazer as obrigações estatutórias nos vazamentos, os briefings privados para o Congresso não devem ser tolerados. Quanto tempo os briefings
vão estar fora da mesa? É uma decisão permanente ou só durante a eleição? Eles têm sido muito claros com a obrigação estatutória, mas não vão participar de vazamento partidário. Sobre o TikTok, primeiro que a China disse que eles vão adquirir a empresa parente matriz do TikTok, obteram a liberação do governo na venda para os negócios nos Estados Unidos. A Casa Branca vai aceitar a tal venda que está sujeita à aprovação chinesa. As negociações estão correndo sobre o TikTok. Vamos chegar à frente das negociações, fornecendo comentários, mas a administração está comprometida em proteger o povo americano de todas as ameaças cibernéticas relacionadas à infraestrutura crítica, saúde pública e segurança. Aplicativos, como eu detalhei antes, coletam dados privados significantes dos usuários, pode ser acessado e usado pela China. Segunda pergunta, não está na linha do tempo aqui, há uma confusão entre os compradores. Um diz que seria um prazo de 45 dias para o TikTok parar a fazer negociações nos Estados Unidos, e outro diz que é 90 dias para os proprietários do TikTok decidirem. Você pode esclarecer para o mercado qual é o prazo? Vamos verificar e trazer a informação. Amplamente, o que o presidente quer alcançar indo para Kenosha amanhã? A resposta da Casa Branca para os líderes locais e estaduais, encorajando a não ir nesse momento. Duas coisas. Primeiro, o presidente quer visitar americanos que foram feridos. Ele aparece para mostrar esse fim de semana em Louisiana, Texas, a resposta também ao furacão Laura. Ele quer aparecer nas cidades que estão com problemas e também em resposta federal, em Kenosha, Minneapolis, há violência nas ruas. Literalmente, dentro de 24 horas, você viu uma mudança quando os oficiais federais chegaram. Então, eu acho que realçando o que o governo federal tem feito de uma forma, usando a lei e ordem para criar paz, mas mostrando para os americanos feridos uma preocupação. Seguindo, ele não apareceu em Portland, onde havia protestantes também. Ele falou muito sobre isso. E também em Wisconsin, um estado político importante. O presidente aparecendo para ver os americanos feridos. Ele vai para vários estados toda semana. Esse é outro na sua longa lista. Infecções do coronavírus agora alcançam 6 milhões nos Estados Unidos, 180 mil mortes. Porque o presidente está retweetando um relatório no fim de semana que parecia sugerir que o número é bem menor do que é. O presidente estava se referindo às novas informações que saíram da CDC, que mostrou 94% dos casos de fatalidades não foram só de Covid, outra comorbidade ou questão extenuante. Então, ele estava apontando para esses números, mas foram encorajados a ver uma queda em casos, mortes, hospitalizações, e encorajou que um dos menores taxas de fatalidade do mundo, de fato 3,1%, só a União Europeia e o Reino Unido juntos é 10,5%. Estamos salvando vidas graças ao trabalho do presidente. Ele está tentando diminuir o número de mortes, está realçando a informação da CDC que saiu. Eu quero falar sobre um dos tweets do presidente, fim de semana, um vídeo que ele retweetou de uma caravana de pessoas dirigindo em Portland com Trump e bandeiras americanas. Ele chamou de grandes patriotas. E a imagem que o presidente quer ver como patriótica, essencialmente você falando sobre pessoas indo para uma cidade que não vivem, presumamente, mas para proteger a propriedade que não é deles. O que é patriótico nessa ação? O presidente estava relacionando que eram bons americanos indo uma parte pacífica, um protesto e mostrar a sua voz. E isso eu estava anotando pelo tweet, realçando o vídeo, é o que ele faz continuamente. As pessoas atirando bola de paintball. Eu não acho que o presidente viu esse vídeo, mas eu vou perguntar sobre os paintballs. É incrível, por 90 dias ele esteve aqui falando sobre os oficiais que jogaram flashes de laser nos seus olhos, tentando cegá-los, os incêndios bem aqui, queimando as pessoas, brigando com as pessoas, senador Rand Paul, Dan Bongino lá fora. Você vai me perguntar sobre um vídeo de paintball? 90 dias vimos violência horrível pela Antifa, organização anarquista radical, e você vai me perguntar sobre um vídeo de paintball.
Eu vou perguntar, mas se você manter com as pessoas que foram para a cidade conduzir essa atividade, eles são patriotas? O presidente nunca viu esse vídeo. Eu não sei se as pessoas que você está referindo são parte da atividade dolorosa, mas logo, olha, 90 dias de violência dos anarquistas da esquerda. É incrível que hoje, um momento que vocês estão interessados em violência, é em paintball. Nós não sabemos quem lançou essas bolas, mas vocês não perguntam por 90 dias sobre a violência na organização anarquista, porque isso acontece por causa da esquerda. Obrigado, Kelly. O presidente também está viajando essa semana para Wilmington, North Carolina. Ele celebrou o fim da Segunda Guerra Mundial em qualquer cidade da América. Então, por que ele está viajando especificamente para Wilmington? Porque esse local está escolhendo para designar a sua primeira cidade de herança para a Segunda Guerra Mundial. É relacionado com o fato da Carolina do Norte considerado um estado onde ele tem que vencer, e os votos de abstinência começaram lá essa sexta. O presidente está visitando para comemorar um grande local da história americana. O juiz federal na Geórgia, na última semana, deu última regulamentação contra a administração negando cidadania a casais gays. A administração negando que a cidadania é um casal gay, porque não pode ter crianças trazidas para cá. Como a administração pode dizer do LGBT e litigando contra esses casais? Não tem nada a ver com a orientação sexual dos pais. Essa administração do presidente está do lado no registro de conquistas, como Índia liderando a iniciativa global para terminar a criminalização de homossexualidade no mundo, lançando um plano no fim da epidemia da AIDS em 2030 e banindo a proibição de doações de sangue por gays. Há preocupações estatutárias constitucionais. Você deve referir ao Parlamento de Estado. As pessoas na Casa Branca, apesar das ameaças, é uma questão importante. Vamos sempre ficar do lado da liberdade e democracia. Continuamos a seguir os envolvimentos no Bielorrússia e apoiamos as forças internacionais de olhar independentemente para irregularidades eleitorais, direitos humanos e abusos, e o governo, um número massivo de belorussianos protestando pacificamente, torna claro que o governo não ignora as pessoas que chamam por democracia. E a Rússia também deve respeitar a soberania da Bielorrússia, o direito da pessoa de eleger seus líderes livremente. O presidente tem um comício na sexta, não falou sobre a possibilidade novamente de insurreição com os ajuntamentos. Ele acredita que há uma insurreição acontecendo e como ele vai impedi-la. O presidente não quer invocar o ato de insurreição, ele foi usado poucas vezes, mas o que ele quer é ajudar as cidades do jeito que puder. Quando você vê Kenosha, quando as forças federais chegaram, houve paz. Em Minneapolis, e em ambos os casos, e a convite do governador, nós queremos trabalhar colaborativamente com os prefeitos democratas e governadores e, no fim das contas, manter a polícia o poder instituído na Constituição, controlar as ruas. A pessoa que foi morta em Portland no fim de semana é o apoiador de Trump. O presidente sente que em Portland agora é muito perigoso para os seus apoiadores. O presidente acredita que o povo de todas as ideologias deve ser capaz de protestar pacificamente, não ter suas vidas em risco, como Aaron J. Danielson, que perdeu sua vida. O seu suspeito é 100% da Antifa. Eu quero que acontecer sobre o coronavírus. O presidente está pensando a urgência de abrir as escolas. Primeiro, houve uma queda no casos de hospitalização, 38% nos últimos 7 dias, na média, de casos não estão caindo. Os estudantes têm a opção de voltar para a escola, isso é importante. Os pais têm uma escolha de mandar seus filhos de volta para a escola. E como o Dr. Redfield disse, o diretor do CDC, eu acho que temos que ser honestos que a saúde pública, o interesse dos estudantes na nação agora é ter educação de qualidade e enfrentar frente a frente no aprendizado. Precisamos ter essa opção. Thanks, Haley.
Duas perguntas. Primeiro, Kellyanne, minha voz está um pouco deficiente. Kelly Conway diz que mais caos, anarquia e violência reinam. Melhor é uma escolha clara de quem é a melhor segurança pública e lei e ordem. Esse presidente, ele está querendo mais violência no seu benefício político. É o que Kellyanne Conway está sugerindo, que os democratas dizem que o presidente acha que violência funciona em seu favor. Não, ele não está querendo mais violência. De fato, eu notaria que nessa administração você viu o crime violento diminuir em 2017 e 2018, depois de aumentar durante os 2 anos anteriores. Nós encorajamos que a Operação Legend está funcionando em Kansas City. A violência foi cortada em 1/3. Em Indianápolis, nós vimos 49 armas fora das ruas. Nas semanas foram relatadas a violência com armas. Esses são casos para reeleição. Ninguém quer ver violência que vemos nas nossas cidades. Depois de 2 anos diminuindo no presidente Trump em Portland, 650% de aumento em assassinatos em Seattle. Você tem os primeiros 8 meses totais de assassinatos, quase passando toda a quantidade de 2019. Isso é por causa do movimento de tirar fundos da polícia, porque a crítica dos oficiais de polícia, tirando financiamentos desses policiais, o presidente está lutando contra esse movimento, e é por isso que ele está lutando contra a Operação Robusta Legend, em resposta ao que tem sido provado até aqui. O presidente diz que os americanos não deveriam ter suas armas tiradas ao tentar proteger suas casas. A Casa Branca acredita que os cidadãos devem parar de aparecer na cidade, especialmente aqueles que não vivem ou têm armas para se proteger. Devemos ter mais polícias. E não devemos criticar a polícia, porque os policiais são responsáveis para sair às ruas e nos proteger. A congressista Ilhan Omar estão comparando eles a KKK. A candidata a vice-presidente, e eles estão patrulhando nas ruas. A posição do presidente nos negócios de famílias que são vítimas, como os resultados desses ajuntamentos, indo contra as cidades democratas. Eu não falei sobre isso especificamente, mas certamente que estamos vendo as cidades democratas, onde vocês estão vendo todos esses números aumentarem. Quando você olha, eu notei Amish, Portland, Seattle, Philadelphia, Minneapolis, Chicago, Nova York. Vocês viram 33% de aumento, taxa de assassinato até 277% de aumento, só em um mês em Nova York. São governadores e prefeitos democratas, sem lei, que estão permitindo que isso prevaleça. As forças federais chegaram, a situação mudou. É interessante ver os democratas que ignoram a violência e, de repente, se preocupam com ela. E veja o que eles disseram antes. Nancy Pelosi está diminuindo a violência nos Estados Unidos, ignorando. As pessoas fazem o que elas fazem. Jerry Nadler foi perguntado sobre Antifa, ele disse que era um mito que foi espalhado em Washington. Não é um mito, de fato. Um indivíduo tirou a vida de um apoiador de Trump inocente em Portland. Representante Ayanna Pressley dizendo que deviam ficar nas ruas. Chris Cuomo dizendo que os protestantes são apoiados como sendo pacíficos. Os ajuntamentos têm que parar, como você sabe, eu sei que está mostrando nas pesquisas, no grupo de foco, a única coisa agora que está ficando. De repente, 90 dias depois, eu estou nesse pauta falando sobre lei e ordem, o presidente está falando sobre lei e ordem repetidamente, mas por causa da pesquisa mudou, e agora os democratas negaram o que disseram antes. E de repente, o foco na lei e ordem eu vou deixar com vocês. Isso é que os incendiários